Hoje eu queria trazer um assunto espinhoso, você já deve ter visto aí embaixo. É complexo, é difícil, não vai acontecer da forma como deveria e a culpa não é minha, mas vamos lá, depois do vinheta seguimos. E já vou pedir para você deixar seu like, para curtir, para compartilhar se você tá, pelo menos, na expectativa de ouvir o que eu quero falar a respeito. Essa bucha de fazer uma autocrítica, porque eu não sou filiado, não sou partidário, mas não sou filiado, sou partidário desde sempre, na real. Minha mãe, ela ajudou a fundar o PT aqui na região, isso lá no começo dos anos 80. E, assim, eu tava na campanha do Lula de 2002, nem votava ainda, mas tava lá. 2003 plantei, votei na Dilma também depois. Então, assim, fui formado em Universidade Federal, não fui formado, não sou graduado ainda, mas fui construído em muito dentro de uma Universidade Federal. Então, assim, tô assumindo pra mim essa bucha por causa disso. Não sou partidário, não sou filiado, mas sou e sempre fui petista desde antes da polarização. Então, é isso aí. Então, galera, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal para acompanhar aí as próximas discussões, os próximos debates, as próximas opiniões. Hoje o Jogo Explica é abertamente opinativo, apesar de ser opinativo, especulativo, ele não é baseado só na minha cabeça. E, enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes de mais nada, antes de começar esse tema, eu quero assumir um posicionamento aqui, que é como eu vou fazer uma autocrítica do PT, eu não quero que ninguém pense que eu sou um isentão. Então, vocês já entenderam de que lado eu tô, certo? Pois bem, gente, eu acho que um erro quando a gente pensa a respeito do PT, do Lula e dos últimos 15 anos é considerar o PT como um partido de esquerda pura ou de esquerda propriamente dito. Que para mim, sinceramente, não é. Nunca foi. O PT, na verdade, é o grande partido da social-democracia brasileira. Essa esquerda centralizada que negocia pra caramba com o agronegócio, que fecha com bancos, que não desmonta estruturas militaristas. Então, assim, isso não é um partido de esquerda pura, sabe? E foi exatamente por isso que o PT conseguiu assumir a presidência da República, porque em 2002, durante a campanha, o Lula fez a Carta aos Brasileiros, que é, na real, uma carta aos mercados financeiros, uma carta aos banqueiros, e a partir daí é eleito. Em 2003 tem uma reforma da Previdência, que foi extremamente criticada dentro das bases da esquerda, a base social, e é aí que o PT se quebra pela primeira vez e surge o PSOL. Então, assim que, para conseguir atingir esse estado de poder, de situação, essa condição instituída, essa condição legal, institucional, de ser governo, o PT teve que conciliar. E é isso que o PT fez desde sempre. Desde sempre. Esse é o papel do PT. Conciliação. Inclusive, tem o documentário da Petra, ficou bem falado aí, acho que foi esse ano ou foi ano passado, não lembro quando saiu, que é Democracia em Vertigem, e que tem uma fala que diz que o PT nasceu para levar a democracia às últimas consequências possíveis. E nesse sentido, eu realmente é muito admirável o que o PT fez, porque ele de fato levou essa democracia burguesa, racista, quadrada, colonial, às últimas instâncias que ela podia chegar. Então, você conciliou algum avanço para quem sempre foi miserável e espoliado, com muito lucro para quem sempre teve lucro. Só que a partir do momento que quem recebia, que essa parcela mais miserável e mais pobre da classe média recebeu condição de ascender, isso fez com que custasse mais caro
para esse pessoal aqui. Então, uma parte desse lucro tinha que ser desviado. Isso elevava o custo do trabalhador. Então, um trabalhador sem ensino fundamental, por exemplo, custaria uma coisa. O cara formado, graduado, técnico, mestre, doutor, que seja, custa muito mais caro. Então, isso aumenta o labor cost, para usar um termo que os liberaloides adoram. Isso sobe o valor do custo de trabalho, então a mão de obra deixa de ser tão interessante para aquelas multinacionais que buscam sempre baratear ao máximo o custo da sua produção. Então, por exemplo, você pega o seu tênis Nike, ele é produzido em Bangladesh. Mas por que ele é produzido em Bangladesh? Porque produzir na Califórnia é caro pra caralho. Por isso. Então ele vai produzir onde é extremamente barato, onde o trabalhador vale cada vez menos e custa cada vez menos também, para que assim eu possa ganhar cada vez mais. Mas isso aí é a ordem, é o jogo. E por não romper com essa lógica, assim, eu vejo que essa é uma das principais pontos a serem criticados nos governos do PT, na verdade mais até do que nos governos do PT, no modus operandi do PT de funcionar. Porque hoje, mesmo depois do golpe, mesmo depois de 2016, o Rui Costa, governador do estado da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores, continua com uma política de extermínio, uma polícia genocida. Então, não houve rompimento com as estruturas policialescas do poder e das estruturas de controle. Na verdade, o que o PT fez foi reforçar essas estruturas. Então, a Dilma sanciona a lei antiterrorismo, a própria Dilma Rousseff também institui a criação da Força Nacional de Segurança. Isso para citar assim por baixo. Então, assim, se você começou assistindo o vídeo esperando eu falar sobre corrupção, você se fudeu, porque eu não vou falar de corrupção. Porque corrupção não é que eu estou isentando, passando pano PT, não é isso. Mas a questão é, a corrupção não é o maior problema do Brasil. Entende? A corrupção ela é um problema sim, e ela é sistêmica, estrutural. Então todo mundo sabe que para despachar um documento, fazer isso, você vai ter que dar um jeitinho. Todo mundo sabe que se você virar numa curva muito fechada na porra da estrada, você trombar uma polícia rodoviária, provavelmente você vai ter que pagar um café. Um café impressionantemente caro, de R$ 50. Mas, entende? Tipo, assim, isso é o zeitgeist, isso é o viver, isso é a existência do Brasil. É a essência do brasileiro, essa é a identidade. Assim, isso se constrói muito pelos valores que a gente dá para o trabalho e para o trabalhador. Então a gente herdou uma sociedade de casta, onde o trabalho e quem o realiza tem valor quase zero. Então, essa é uma lógica que o PT absolutamente não rompeu. Sabe, expandiu sim as universidades federais, concedeu acesso à educação superior de excelência, que seria restrito a uma minoria, concedeu possibilidades, embora com um sucateamento absurdo. Então você constrói prédio, você bota o professor, mas às vezes o aluno não tem comida para chegar. Tipo assim, expandiu, mas de que forma e com qual objetivo, né? Então, assim, eu não consigo conceber um governo de esquerda que não desmontou em 15 anos a estrutura repressiva das polícias militares, por exemplo, que não desmilitarizou, ou que manteve as Forças Armadas com prerrogativa de garantia de lei e ordem para você poder usar GLO. Então isso é um Estado repressivo. Isso não é um governo, uma instituição à esquerda. Não tem como ser. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa pontuar e precisa ser bem marcada. E acho que dos grandes problemas, na verdade, que se desenrolaram dessa situação foi que os últimos 15 anos construíram no Brasil uma esquerda extremamente legalista. Então, se tem algum problema, a gente vai fazer o quê? Preencher 3 folhas de um requerimento. Vai entrar com uma petição, vai fazer uma moção de repúdio e vai ficar gritando não passarão enquanto eles pisam na nossa cara e passarão passarinho, foda-se. Isso são umas análises que eu tenho visto muito pouco, muito menos do que eu acho que deveriam. E por isso eu estou trazendo até aqui também. Inclusive eu vou deixar citado aqui, além do documentário da Petra que eu já falei aí para vocês olharem sem paixão e assistir. Eu quero que vocês deem uma olhada, se tiverem interesse, claro, em dar uma procurada no que o Vladimir Safatli, que eu vou deixar o nome dele aqui, ó. Ele é professor da USP, no que ele está falando, o que ele está pensando a respeito, sabe? Porque o que aconteceu foi exatamente isso. Os governos do PT criaram um vácuo à esquerda, porque quando a imagem mais à esquerda que se tem é o Estado, a extrema esquerda vira um vácuo.
E extrema esquerda não precisa necessariamente ser uma esquerda fisicamente violenta de quebrar banco e tacar fogo em palácio. E eu não estou dizendo que eu sou contra, também não estou dizendo que sou a favor. Só que eu estou dizendo é que radicalizar significa voltar à raiz do que se significa. Para citar esse cara de novo, o Safatli, ele sempre comenta que hoje a Inglaterra tem no Partido Trabalhista um programa de governo mais radical do que o PSOL em muitos aspectos. E assim, a gente está falando do berço do liberalismo, o berço da opressão, da colonização é lá. E mesmo assim eles conseguem não deixar esse vácuo existir. Então, se tem uma coisa que o PT precisa ser criticado, uma crítica a ser feita contra o PT, é exatamente essa. É ter construído esse vácuo que existe à esquerda. Porque quando a esquerda se institucionalizou, a oposição a ela, a uma direita extremada, ganhou força. Então, assim, nós somos contra quem? Contra aquilo ali. E isso sempre foi um discurso de esquerda, um discurso de rompimento institucional, de quebra. E quando a esquerda se legalizou, se fechou, se institucionalizou no Estado, isso aconteceu nos governos do Lula e da Dilma, o que aconteceu foi que a esquerda verdadeira se esvaziou. Então, assim, ela se esvaziou em força mesmo. Então, quem tinha mais acesso e conexão aos movimentos sociais era o PT, é o PSOL, e assim, é uma esquerda extremamente instituída. A partir do momento que rolou essa divisão, você criou um vácuo que fortaleceu o outro lado. Basicamente, todos os lugares onde essa divisão aconteceu, e ela está acontecendo ao redor do mundo, sabe? A radicalização política hoje, ela é a latência de como está funcionando esse começo do século XXI. Essa transição de era do fim do petróleo também, tudo isso, sabe? Os arranjos coloniais do começo do século XXI estão construindo uma política de extremos, e não só no Brasil. Acho que no Brasil a gente está pecando em não perceber isso. E, em parte a gente não percebe isso exatamente porque nosso referencial de esquerda é a instituição, é a situação, é a ordem. Assim, idealmente, a esquerda enquanto ideal não pode visar manter a ordem vigente, porque a ordem vigente é uma ordem opressiva, é uma ordem racista pra caramba. Então, assim, se a gente visa manter, a gente não é puramente de esquerda, pelo menos na minha concepção, né? Então acho que essa é uma coisa muito importante, foi não ter percebido o seu papel dentro do contexto global e nacional. Então, se o PT falhou nesse sentido, foi em se vender como a esquerda, e acho que tá aí não é uma crítica só ao PT, mas sim muito a nós mesmos que compramos o PT enquanto a esquerda, e eu não estou falando que a esquerda inteira faz isso, mas uma boa parte faz. Isso acabou deixando a gente engessado. Então a gente precisa superar o Lula, superar o PT para poder radicalizar como a gente realmente precisa. A gente precisa voltar à raiz do que a esquerda significa. A gente precisa deixar de conciliar interesses inconciliáveis. Alguns interesses são inconciliáveis e a gente tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com interesses inconciliáveis, muitas vezes destruindo quem se interessa pela nossa opressão, não passando pano. É que esse é um papel que o PT nunca se propôs a fazer. Ele se propôs a manter e construir, consolidar um determinado tipo de jogo, o jogo democrático, representativo, liberal que a gente tem aqui. Então, fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu o COAF, fez um monte de coisa anticorrupção para manter esta máquina azeitada. Só que esta máquina passa em cima de mim, em cima de você, em cima de nós tudo, todo dia. Então, assim, não é uma máquina que deveria ter sido mantida. E foi. E foi fortalecida. Eu admiro muita coisa no Ciro, mas eu também tenho muito problema com muita coisa dele, cara, porque eu acho inconcebível no momento que o país mais precisa de você ser esquiar e comer Toblerone. Acho que se você acredita mesmo nesse projeto, sabe, nessa estrutura. Então, gente, radicalização significa retorno ao radical, à raiz da questão. Não tô falando pra gente ir ali quebrar banco, queimar ônibus. Não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que buscar o cerne do que significa ser de esquerda e querer romper com essa estrutura colonial. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aí a minha visão, os pontos aí que eu acho que precisa ser dito sobre os governos do PT, porque assim,
críticas nunca faltaram, mesmo durante, mesmo depois. A questão é contextualizar e entender o momento. Então, quando em 2013 as ruas pediram o rompimento institucional, a resposta do PT foi: não, e não deu, simplesmente não deu. O que aconteceu, o golpe de 2016 foi a resposta do sistema à nossa fuga do rompimento. A gente fugiu do rompimento, foi isso que aconteceu. Então, gente, eu vou pedir para você agora sim deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal aí para ouvir eu falando umas outras paradas. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, mas é isso aí, tá bom? Vamos pensar um pouco mais a respeito das coisas. Resposta simples dificilmente contempla uma pergunta complexa, sabe? Resposta simples geralmente só alivia, e alívio falso não é alívio de verdade, tá bom? Beijo, vamos à luta.